Fala aí galera, professor Roberto Stabile e mais uma vez para corrigir questões do Enem. Bom, ambiente um pouco diferente, vou corrigir utilizando a mesa digitalizadora para que fique o processo um pouco mais rápido. Né? Então, claro, antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha. A gente vai corrigir uma questão muito boa, tá? Uma questão relacionada à prova de 2017, mas é uma questão excelente, dicas excelentes para que vocês vão fazer a prova do Enem e muitas outras características, muitos outros vídeos que nós temos aqui que vocês certamente vão gostar. Principalmente com dicas para você fazer a prova. Lembrando que aqui você tem as informações mais adequadas. Eu já vi vídeos falando sobre pegadinha e tal. No Enem não tem nada disso. Vou mostrar nessa questão para vocês. Então vamos lá para a questão. Bom, fiz aqui, estou pequenininho aqui na transição. Olha só que questão maneiríssima. Ela diz assim: procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Então, a gente começa sempre, eu sempre falo para vocês, analisar o texto base é fundamental. Se você não analisa o texto base, consequentemente, você tem uma grande chance de errar essa questão. Então vamos lá. O enfoque das liberdades humanas contrasta com as visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam o desenvolvimento como crescimento do Produto Nacional Bruto, do PNB, ou da industrialização, né? Ou industrialização. O crescimento do Produto Nacional Bruto pode ser importante como um meio de expandir as liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes como os serviços de educação, saúde e direitos civis. É uma questão que entrelaça um pouquinho a geografia com a sociologia. Mas pelo texto eu entendi o seguinte: os governos querem mostrar que o seu produto interno bruto, né, o seu produto nacional bruto, por exemplo, está muito bem. Certo? Você está produzindo, você está conseguindo, de uma certa forma, fazer com que a população parcialmente tenha acesso a determinados bens. Entretanto, é claro que esses números, talvez um número de crescimento econômico, e o exemplo claríssimo aí é o número chinês. A China tem uma característica muito próxima a isso. A China vem crescendo a sua economia constantemente. Mas a China ainda está atrás do Brasil no IDH. Ou seja, o que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, galera. Olha só. É que esse crescimento econômico, esse desenvolvimento que a gente chama da própria industrialização, etc., ele não revela literalmente uma igualdade social. E é isso que ele quer colocar no texto. Por quê? Porque a China, por exemplo, mostra muito bem isso. Você tem o lado industrial da China e o lado agrícola. O lado agrícola é extremamente atrasado. Por mais que houve um processo migratório muito intenso para as áreas urbanas, ainda tem uma desigualdade ainda visível no país, na China. Né? Como acontece em outras regiões, a própria Índia, que mostra crescimento elevadíssimo, tem um altíssimo grau de desigualdade. Bom, que também, infelizmente, é o caso do Brasil. Mas vamos para o comando da questão, porque o comando também é muito importante da gente falar. Bom, o comando da questão é a seguinte: a concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se num vínculo entre, ou seja, eu apenas fiz uma interpretação do texto. Ele está falando assim: desenvolvimento eu preciso de quê? Eu preciso de um lado, que é o produto interno bruto, e a melhoria de condição de vida da população. Pô, foi isso que eu entendi. Na verdade, é isso que o texto está colocando. E é isso que eu quero que vocês respondam. Vocês pensem dessa forma. Pô, aí novamente eu volto ao que eu falei no início do vídeo. Tem pegadinha? Não tem pegadinha. Esquece essa coisa de pegadinha. Não tem. Tá? Então a ideia principal é essa. É que você faça essa análise. E aí, no contexto que nós temos, essa análise ela vai estar associada a, de uma certa forma, que elemento que eu acho que é elemento fundamental. Bom, vai estar principalmente ligado ao quê? Ao incremento da indústria de atuação no mercado financeiro? Não são os dois elementos que eu estou falando. Da criação de programas assistencialistas e controle de preços? Ele está falando de uma estrutura governamental, uma estrutura do país em termos de produção, tá? E elementos relacionados principalmente ao quê? À questão social. Então,
Nesse contexto, eu tenho a economia de um lado e a sociedade do outro. Aqui só tem uma alternativa que mostra isso. E essa alternativa é a alternativa D. Olha lá, ó, marcando para vocês lá a alternativa D. Por sinal, uma questão bem fácil da gente conseguir interpretar, tá? Uma questão muito tranquila para a gente poder entender como a gente faz uma questão do Enem. Galera, um prazer muito grande estar aqui corrigindo questões com vocês. Nós temos toda semana um vídeo, uma live falando sobre habilidades. Tivemos essa semana a habilidade 8, semana passada a habilidade 6. Vamos dar continuidade a esse processo. Colocamos o vídeo aqui sobre o TRI. Você usar o TRI a seu favor, isso é muito interessante. Vou falar um vídeo aqui sobre pegadinha, que muita gente coloca, e termos importantes para o Enem. Galera, um abraço. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha, compartilhe com os amigos e reta final para o Enem. Vamos que vamos.